Muito bem, pessoal, já vimos então mais esse exercício bacana, né? Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos descer aqui e vamos fazer mais um exercício. Olha só o que eu estou pretendendo fazer com vocês agora. Leia, crie um algoritmo que leia um número inteiro positivo, um número inteiro, tá? E diga se ele é um número primo ou não, certo? Essa é a minha pergunta, então, tá ok? Bom, para vocês conseguirem fazer este algoritmo aqui, primeiramente vocês precisam saber o que vem a ser um número primo, senão tu não vai conseguir fazer, tá ok? Então, com certeza a maioria de vocês já sabe o que é um número primo, então um número, é claro que se você for analisar lá na matemática mesmo, certo? Então existem 4 divisores porque ele pode ser um número negativo também, tá? Então, analisando o lado positivo apenas, né, os inteiros positivos, ele só é divisível, ou seja, um número primo ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá certo? Ou seja, por exemplo, o número 5, vamos ver aqui no teste de mesa, o número 5, ele só é divisível por 1, né? 5 dividido por 1. Por 2 não pode ser, por 3 também não, por 4 também não, por 5 sim. Só por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 é um número... Vamos começar pelo 2, tá? O 2 é um número primo? É. Então, sim. Por quê? Porque o 2 é divisível por 1, tá? E por ele mesmo. Então, sim, é primo, tá? O 3 é primo? É, porque ele é divisível por 1, não é divisível por 2 e é divisível por 3. Então ele é divisível por 2, então ele é primo, só por 1 e por ele mesmo. Agora o 4. O 4 é primo? Não, porque o 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Então como ele tem um divisor no meio, então o 4 não é primo. Vamos ver o 5. O 5 é divisível por 1? Claro, né? Por 2, não. Por 3, não. Por 4, não. Por 5, sim. Então, entre o 1 e o 5, ele não tem nenhum divisor, tá certo? Então, ele não é primo. Tá ok? O 6. O 6 também não é porque ele é divisível por 1, por 2 e por 3 e por 6. Então, além do 1 e dele mesmo, é divisível por 2 e por 3. Então, não é primo. Vamos ver o 7. 7 dividido por 1, e por ele mesmo, claro. Por 2 não é, por 3 não é, por 4 não é, por 5 não é, por 6 não é. Então, o 7 é primo, certo? Porque ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. O 8 não é porque ele é divisível além do 1 e dele mesmo. O 2 e o 4, então não é primo. O 9 também não é primo porque é divisível por 1, por 3, tá certo? Então ele não é primo, tá? O 10, aliás, isto não é primo. O 10 é divisível por 1, por 2, por 5, por ele, então também não é primo e assim por diante, tá ok? Como é que a gente faria então um algoritmo para resolver este problema? Tá, vamos dar o nome de primo, tá? Muito bem. Variáveis, como eu quero ler um número, então vamos simplesmente ter um número aqui de inteiro, tá ok? Muito bem. Então aqui vamos ler um número, certo? E vamos dizer se ele é um número primo ou não. Então mostrar, tá? Digite um número, tá? E aqui a gente vai ler então esse número. Então ler número. Agora como é que a gente vai fazer, pessoal, para saber se este número é um número primo ou se este número não é um número primo? Então, da seguinte forma. Vamos colocar, pessoal, isso aqui dentro de um laço, tá? Então, vamos usar aqui o enquanto, tá? Na verdade, pessoal, existem N maneiras de identificar se um número é primo ou não. Existem várias formas, eu vou passar algumas formas aqui para vocês, tá? Mas existem várias formas. O importante é que a gente faça uma análise. Por exemplo, que nem o 5, ou como é que eu soube que o 5, aliás, eu coloquei que o 5 não é primo? Pelo amor de Deus, o 5 é primo, sim, porque ele é divisível
por 1 e por ele mesmo, não é nem por 2, nem por 3, nem por 4. Então veja bem aqui, como é que eu sei que o 5 é primo? Porque eu sei que por 1 e por ele mesmo, eu sei que todos os números são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada número e ver se ele é divisível por 2, por 3, e até um número antes do número que eu quero ver, que seria o 5 no caso. Se eu estou vendo o 7, então por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Pessoal, repito, existem outros algoritmos, outras formas, algumas um pouco mais complexas, outras mais eficientes. Eu vou mostrar agora, nesse primeiro momento, assim, a forma mais simples possível para que vocês possam entender. Então, por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui o número 5, então. Vamos supor que eu vou colocar aqui o número que eu li foi o 5. Como é que eu sei? Então, eu não preciso pegar e dividir o 5 nem por 1 e também nem dividir o 5 por 5, porque todos eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu sempre vou pegar o 5, no caso do 5 eu vou dividir por 2, vou dividir também por 3 e também vou dividir por 4. Na verdade, poderia ser fazer só até a metade, então até o 2,5, até o 3, isso aí eu vou explicar depois para vocês. Mas no caso aqui, pessoal, por 2 é divisível? Não. Por 3 também não é. E por 4 também não é. Tá certo? Então isso indica que ele é um número primo. Tá ok? Porque ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então como é que eu fiz aqui? Veja que eu comecei no 2 e fui até ele menos 1. Fui até o 4. Se fosse o 7 que eu estivesse analisando, eu ia fazer 7 dividido por 2, o 7 dividido por 3, o 7 dividido por 4, o 7 dividido por 5, 7 dividido por 6, tá certo? Isso, só até esse aqui, porque o 7 dividido por 7 não há necessidade. Tá? Repito que existem outras formas, vamos fazer essa aqui que é a mais trivial, a mais simples de ser entendida. Ok? Então vamos lá. Vamos criar aqui, pessoal, um contador apenas para dizer se eu encontrei um número primo, tá ok? Então aqui vamos criar um contador aqui, ó. Contador. Vamos inicializar esse contador aqui em 0. Então, contador recebe 0, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, enquanto... opa, aqui é contador. Esse contador, pessoal, só para mim explicar bem, a gente vai analisar os números. Se algum deles for primo, então a gente vai acrescentar, então incrementar o valor desse contador. Vamos criar aqui também um i para o meu índice, tá ok? Já deixa eu explicar para vocês aqui. I vai receber, vamos fazer... Bom, vejo que o i vai ser C2, C3, C4, C5 e C6. Então, vejo que ele sempre vai começar pelo 2. Então, vamos fazer com que ele inicialize sempre pelo 2. Então, enquanto o i, tá certo, for menor do que o número que eu estou lendo, por exemplo aqui, ó, se eu estou lendo o 7, então até o 6, tá ok? E assim por diante. Enquanto o i for menor do que o número que eu li, o que eu quero que ele faça? Então aqui dentro a gente vai analisar, deixa eu colocar aqui então, início enquanto, né? Eu quero que ele analise se esse número é um número primo ou não. Como que eu sei se o número é primo ou não? Fim do enquanto. Como que eu sei se o número é primo ou não? Se o resto da divisão dele por esse número que está aqui for 0, tá? Então vamos fazer isso aqui, na próxima aula, você já está com mais de 9 minutos, e a gente vai dar continuidade e fazer o teste de mesa, tá? Um abraço, tchau!